Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professora Lívia Franco, Vladimir Putin alerta o Ocidente que a Rússia está tecnicamente pronta para uma guerra nuclear e diz também que se os Estados Unidos enviarem tropas para a Ucrânia, o Kremlin vai intervir e a guerra vai escalar. Ora, isto dá a ideia de que Putin continua, como se costuma dizer, com a faca e o queijo na mão, e o mundo ocidental parece não saber como lidar com isto. Vamos lá ver, a razão pela qual esta é uma guerra séria e desde o princípio o Ocidente está a levar muito a sério o que se passa no território da Ucrânia é porque efetivamente a Rússia é uma das principais potências militares do mundo e muito em particular a Rússia tem um dos maiores arsenais nucleares do mundo e portanto é óbvio que o fator nuclear tem que estar sempre sobre a mesa na ponderação. Aliás, também acho que há aqui um outro aspecto que convém sublinhar, que é, na última década e meia, nós temos vindo a assistir a uma evidente degradação daquilo que é o regime de controle do armamento nuclear, que funcionou muito bem no final da Guerra Fria e nas 2 décadas a seguir ao final da Guerra Fria, mas de facto tem sido questionado e questionado muito em particular por aquilo que são as políticas e as decisões do Kremlin. E, portanto, este é um fator que está aqui e é um fator de difícil controle. Agora, a isso nós também temos, no fundo, que opor a questão do efeito importante da dissuasão nuclear que existe da parte da NATO e muito em particular dos Estados Unidos, não é? Quer dizer, os Estados Unidos são a outra grande potência nuclear e, portanto, há um mecanismo aqui, de alguma maneira, que tenta moderar a possibilidade de se usar a capacidade nuclear, que é, de facto, este efeito e esta política da dissuasão e, por isso é que, de facto, os Estados Unidos também estão a seguir com tanta atenção o que se passa na Ucrânia e enfim, tentar mostrar à Rússia que sim, a Rússia tem capacidade de usar armas nucleares, pode usá-las de diversos modos, não é? Nomeadamente, por exemplo, com capacidade nuclear mais de curto alcance, mas a verdade é que os Estados Unidos também têm, e os Estados Unidos e a Europa, países europeus também com capacidade nuclear, o Reino Unido e a França, e que evidentemente são parceiros da Ucrânia, não é? Portanto, tudo isto tem que ser ponderado. Agora faz parte de uma certa narrativa do Kremlin, claro, que nós já estamos habituados desde o início da guerra, de facto, de vez em quando introduzir esta questão do armamento nuclear. E pronto, e é com isto que temos que viver. E vamos lá ver, nós também vivemos toda a Guerra Fria, décadas e décadas, sobre a ameaça nuclear, não é? E, portanto, é de alguma maneira continuar a trabalhar nessa lógica da dissuasão. Entretanto, o general João Vieira Borges, militares russos dizem que mataram mais de 200 soldados que procuravam fazer uma incursão na fronteira que terá partido da Ucrânia. Os ataques terão acontecido em Belgorod e em Kursk. Que ponto de situação podemos fazer do que se passa neste momento no terreno? Se me permite, eu ainda voltava um pouco atrás. Com certeza, claro. A Lívia Franco. Claro que Putin sabe que os Estados Unidos nunca vão enviar tropas. Isto funciona como dissuasão até mediática. Funciona também como afirmação de poder. Dizer que os mísseis estão em alerta máximo reforça aquilo que é importante para a Rússia neste momento, que é a existência de uma ameaça para justificar eventualmente outras medidas, até de foro económico mais tarde. Estamos em campanha eleitoral. Depois ele fala também da questão das armas nucleares táticas que nunca utilizou, mas no fundo depois ele termina na entrevista dizendo que só quando houver danos à soberania e à independência da Rússia é que utilizarão as armas nucleares, ou seja, nós mantemos a doutrina. Ou seja, isto é utilizado de vez em quando exatamente para marcar a afirmação de poder. Relativamente à questão que me colocou, ele também respondeu a essa questão na entrevista ontem, dizendo que, digamos que eram mercenários que estavam a tentar influenciar as próprias eleições. É mais um instrumento para depois, em termos eleitorais, obviamente, ter respostas daqui a uns dias. Aqui a questão, digamos, em termos militares, o que nós vimos da parte da Ucrânia propriamente foi sobretudo a questão dos drones. Isso ele não falou. A questão dos drones, e os drones tiveram um grande impacto, designadamente, em 3 refinarias e também num posto de comando na Crimeia. Esta tem sido, digamos, a estratégia utilizada por Zelensky nos últimos dias em face das grandes dificuldades, foi a pergunta que me colocou, há poucas grandes dificuldades que continuam a existir ao longo de toda a linha da frente, designadamente na parte do Donbass, neste caso do Donbass, obviamente,
mas ali numa linha que vai mais ou menos Bakhmut, Avdiivka e Donetsk. Portanto, isso continua às grandes dificuldades e esta é uma maneira da própria Ucrânia, quer utilizando, digamos, os drones, quer utilizando este tipo de forças, que certamente terão mercenários, mas são forças de determinado tipo de movimentos, que não é a primeira vez que fazem estas incursões, para também desencadear pressão, deslocar forças, isso é importante. Como nós vimos, com Prigozhin entrou por ali dentro, porque obviamente as forças militares russas estão em determinados eixos de aproximação, relegando para a segunda prioridade a proteção de determinada fronteira. Não, é uma fronteira enorme, portanto não era possível ter forças ao longo de toda a fronteira, obtendo informações de que efetivamente há menos forças neste ou naquele local. Este tipo de incursões é importante para fazer deslocamento de forças e digamos, libertar um pouco, dar maior liberdade de ação a forças ucranianas que estão nos eixos principais. Professora Lívia Franco, Joe Biden voltou a apelar ao Congresso norte-americano para que aprove o mais depressa possível um pacote militar a Kiev, porque avisou a Federação Russa, diz que a Federação Russa, se puder, não vai parar na Ucrânia. Isto já não é novo. Do outro lado, diz que Trump, se for eleito, nem mais um tostão dará à Ucrânia. Biden vai conseguir convencer o Congresso. Isto é uma fragilidade para ele. Bom, nós sabemos que parte do Congresso já aprovou esse pacote dos 60 mil milhões, não é? Que estão bloqueados na Câmara de Representantes. Eu acho que a administração Biden continua a trabalhar e a insistir junto dos representantes, nomeadamente do Partido Republicano, para desbloquearem. Enquanto isso não acontece, e nós não sabemos exatamente se vai acontecer até pelo menos ao final do ano, não é? Até à realização das eleições presidenciais, mas sabemos que, entretanto, a administração Biden está preocupada com a situação e está a procurar, de alguma maneira, colmatar essa falta de apoio financeiro e militar norte-americano e por isso é que anunciou também ontem, aliás, em contexto de visita do presidente e do primeiro-ministro polaco, mais um pacote de ajuda, munições e artilharia de 300 milhões de dólares. Portanto, argumentando que, enfim, se encontrou esta disponibilidade com poupanças não previstas do Pentágono e do Ministério da Defesa. E, portanto, isto para dizer que é óbvio que os Estados Unidos e a administração Biden em particular estão muito atentas ao que se passa, estão muito atentas a esta situação cada vez mais crítica das forças ucranianas na frente de batalha, não é? Principalmente, de facto, falta de munição. Portanto, está aqui a tentar, de alguma maneira, remediar de maneira ad hoc aquilo que é a falta desse apoio. Aliás, também o Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, que também, enfim, estava na delegação, nesta comitiva que visitou a Casa Branca, ele disse uma coisa muito interessante e que nós todos sabemos, que é isto, que é, claro que os europeus também estão aqui a tentar procurar colmatar este atraso na ajuda norte-americana, por isso também foi anunciado que o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz vai avançar com mais 5 mil milhões de euros para enviar para a Ucrânia, agora que isso não resolve, de facto, a falta e a indispensabilidade do apoio norte-americano. Quer dizer, são duas coisas que são complementares. Uma não resolve a outra. E, portanto, isto continua a ser um desafio, e é um desafio que, de facto, nós não sabemos quando é que ficará resolvido, ou se ficará resolvido até, de facto, a realização das eleições, e não sabemos, de facto, se vier outra administração, se vier uma nova administração de Trump, o que vai acontecer deste ponto de vista. E, portanto, no fundo, o que nós estamos aqui a assistir é uma gestão quase dia a dia desta situação, sendo que, obviamente, isso tira muita previsibilidade e muita estabilidade aos planos que são feitos, nomeadamente pelas autoridades ucranianas, em relação ao apoio com que podem contar, que é absolutamente fundamental. E, General Vieira Borges, entretanto, esta notícia, enfim, é só mais uma de que o assessor de Navalny foi atacado com martelo em Vilnius, na capital da Lituânia. A informação foi confirmada pela antiga porta-voz do opositor de Putin. Isto um dia pode virar-se contra Putin ou não há forma nenhuma de se poder fazer oposição na Rússia? As duas coisas. É muito difícil, não tendo nós informação do que está a passar no interior da Rússia, afirmarmos uma ou outra hipótese. Aquilo que eu vejo através dos órgãos de comunicação, porque acompanho naturalmente, que estão na oposição da Rússia,
é efetivamente, sobretudo depois da morte de Navalny, é uma incapacidade, uma impotência e o desaparecer da esperança e da luz. Vamos ver, isto é aquilo que eu sinto, porque eles entrevistam muita gente, não são só os jornalistas, se forem ver os vários jornais da oposição, e nota-se, digamos, essa mensagem que também, obviamente, tem a ver com um período eleitoral em que depois não há oposição. Eu julgo que depois deste período eleitoral, depois de determinado tipo de ações, obviamente que isso será através até desses órgãos de comunicação social, virá ao de cima. E eu estou a dizer isto, mas tem que haver uma luz, e essa luz tem que haver, ou tem relação direta com o que se passa na Ucrânia. Não é propriamente com os discursos que nós vimos de rendição, na prática, de rendição ou pelo menos a mensagem do Papa no sentido da rendição da Ucrânia, que vão ajudar a oposição, dão muito maior poder, inclusive a Putin e a todo o Kremlin. Mas sim poderá vir do tipo de apoio que tem sido garantido pela União Europeia, tem sido um esforço enorme. E vão ver em breve também outras medidas, vamos tomar conhecimento nos próximos dias de outras medidas muito fortes da parte da Europa, muito acima daquilo que eram as nossas expectativas, e é nesse sentido, até mais do que apoio americano, que se tiver resultados no terreno, obviamente que isso incentivará, digamos, essa oposição, que certamente que existe, mas precisa de dinâmica, independentemente da repressão que existe na Rússia. Portanto, a mensagem de que efetivamente da parte de Zelensky não ia na linha, obviamente, do discurso do Papa, ia continuar a lutar, e depois o apoio de todo ou de grande parte da comunidade internacional, já foi importante. É preciso haver essa luz para uma oposição interna, porque caso contrário, num regime como aquele é muito difícil, neste cenário de adversidade em que a coesão se faz exatamente com as ameaças, como eu vi no discurso de ontem. A entrevista de ontem é claríssima. A linguagem, eu ontem estive aqui a ver esta entrevista, isto é uma linguagem que continua muito complicada da parte de um presidente, que diz que estão a cheirar cocaína. Os dirigentes ocidentais que pensam que vão recuperar terreno com negociações, ele diz, a tradução é esta, estão a cheirar cocaína, certo? Portanto, é muito difícil neste cenário em que ele tem maior liberdade de ação. Vamos ver no futuro próximo se responderá da mesma maneira, até porque ele ontem disse que só estava disposto para negociar com base nas realidades do terreno, ou seja, com base nas conquistas. Isso não é negociação, isso é rendição. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.